Olá, pessoal Rex. Aqui gostaria de lembrar vocês para se inscreverem no nosso canal no YouTube. Isso ajuda o YouTube a recomendar mais vídeos do canal História Rex para vocês. Agradeço de verdade pelo apoio. Agora vamos para a história. Para ocultar minha identidade como assassina, eu me casei com um homem que nem sequer conseguia matar uma aranha. Em uma missão posterior, eu encontrei o lendário assassino de elite, Orbit. Atrás de sua máscara, seus olhos eram tão frios quanto o gelo. E a pistola Glock em sua mão apontava diretamente para minha testa. Esta é uma obra de ficção. Todos os personagens, eventos e organizações mencionados são completamente fictícios. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, ou com fatos reais, é pura coincidência. Esta história é destinada unicamente a fins de entretenimento e não promove nem glorifica a violência, o crime nem nenhuma conduta inapropriada. Mas, por quê? Porque a aliança de casamento que eu dei ao meu marido estava pendurada no colar ao redor do pescoço de Orbit. Logo quando terminei de cuidar do alvo, uma mensagem do meu marido, Nathan, apareceu na tela do meu telefone. Arrastei o corpo para fora de vista com a facilidade da prática. Depois me prendi à corda que eu havia ancorado na moldura da janela anteriormente e desci de rapel pela lateral do prédio de tijolos. Um Aston Martin preto estava em marcha lenta na calçada, tal como havíamos planejado. Deslizei para o banco do passageiro. Lilith, meu contato e motorista de fuga, jogou um pacote de lenços umedecidos no meu colo, sem tirar os olhos da estrada. Limpei minhas mãos. O aroma pungente do antisséptico cortando o ar da cidade. Finalmente, desbloqueei meu telefone. Nathan tinha me enviado uma selfie. Uma foto brincalhona dele na cozinha, usando nada além do avental que lhe dei de Natal. Suavizei minha voz, segurando o telefone no ouvido. Olá, estou a caminho de casa. Do banco do motorista. Lilith fez um som exagerado de ânsia de vômito. Deus, Ania, você é repugnante. Vocês não deveriam ser todos reservados e estoicos. Um pequeno sorriso se desenhou em meus lábios. Se você tivesse um marido tão doce quanto o meu esperando por você em casa com uma comida quente, você seria igual a mim. Ele é meio americano, meio britânico, com um rosto ridiculamente bonito e um coração de ouro. Tem um cabelo preto e macio, uma natureza gentil e um peito onde eu poderia me perder. Assim que cruzei a porta, Nathan estava lá. Querida, finalmente você está em casa, murmurou contra o meu cabelo. A luz da sala se apagou. Eu estava me assustando e não sabia como consertar. Eu me fundi em seu abraço por um segundo antes de me afastar. Não se preocupe, eu cuido disso. Subi em uma cadeira e troquei a lâmpada queimada por uma nova. Para uma mulher cujo melhor tempo montando às cegas uma Desert Eagle é de 22 segundos. Era brincadeira de criança. Mas meu marido indefeso me olhou com puro e genuíno espanto. Você é incrível, Ania. Eu me inclinei e o beijei. Aos meus olhos, um homem capaz de preparar o banquete que tínhamos na mesa de jantar era igualmente incrível. Nos sentamos para comer. E perguntei com naturalidade. E o que você fez hoje, amor? Nathan fez uma pausa. O garfo no meio do caminho para a boca. Depois sorriu. Ah, você sabe, reguei as plantas. Fiz uma limpeza profunda no banheiro. Depois comecei a preparar o jantar. Não consegui resistir. Me aconcheguei mais perto, envolvendo meus braços em volta de sua cintura e sussurrando em seu ouvido. O jantar acabou. Pronto para a sobremesa. Sem dizer uma palavra, me levantou nos braços e me levou para o quarto. Mas justo quando seus dedos começavam a desabotoar os botões da minha camisa, ele parou. Você disse que ia trabalhar até tarde, disse ele, com a voz repentinamente tensa. Agora, trabalhar até tarde inclui ter uma gravata de homem no seu bolso. Meus olhos se arregalaram. Enquanto ele tirava uma gravata de seda amassada do meu casaco, a arma do crime que eu tinha usado para estrangular meu alvo 2 horas antes. Nathan me segurou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que eu fiz de errado? Ele soluçou. Por que você precisaria de outra pessoa? É porque eu não tenho emprego. Eu tenho economias, Ania. Muitas. São todas suas. Querida, por favor, não me deixe. Suas palavras eram entrecortadas, desesperadas. E minhas tentativas de negar tudo se perderam. Entre gemidos quebrados enquanto ele se movia contra mim. Tudo o que pude fazer foi abraçá-lo mais forte. Na manhã seguinte, tentei novamente.
insistindo que eu amava, só a ele, e que nunca o trairia. Mas não consegui explicar a gravata. Para provar minha lealdade, tirei a semana inteira de folga, limpando minha agenda para ficar em casa com Nathan. Minha vida é uma caminhada na corda bamba à beira de um abismo. Mas eu nunca, jamais permitiria que meu doce e gentil marido fosse exposto a nada disso. A tristeza dele se aprofundou. Mesmo assim, ele cozinhava refeições luxuosas para mim e me dizia com um olhar decidido: não é sua culpa. Eu acredito em você, Ania. Você não traiu. Com certeza foi algum imbecil de fora, tentando te seduzir. Por isso faria algo tão vil quanto colocar a gravata no seu bolso. Eu me agarrei à desculpa. Você tem razão, amor. Definitivamente foi meu colega de trabalho assustador. Mas ele não tem nenhuma chance. Não suporto esses tipos frios. Robóticos, de tecnologia. Só amo você. Você é tão doce. Você me faz querer te proteger. A mão de Nathan, que estava lutando com uma lata de tomates, de repente parou. Querida, ele me passou a lata com o abridor. Não consigo abri-la. Pode me ajudar? Abri a tampa com um simples giro do pulso. Ele me olhou, com aqueles olhos cheios da adoração e do amor de sempre. Olhei para ele e disse sinceramente: se alguma vez eu te trair. Sussurrei suavemente: você pode me dar uma boa surra e depois se divorciar de mim. Senti o sorriso dele contra minha bochecha. A voz dele foi tão suave como sempre quando respondeu: não, eu o mataria. Nunca nos divorciaríamos. Que promessa tão infantil e ridícula. Este homem nem sequer conseguia matar uma galinha para o jantar. Meu marido jamais teria imaginado que sua esposa havia matado muitíssimos homens. Quando Lilith finalmente perdeu a paciência e começou a gritar comigo pela unidade de comunicação segura, disse a Nathan que tinha que terminar minhas férias e voltar para o escritório. Já estamos com falta de pessoal e você se atreve a desaparecer por uma semana. Você pode parar de pairar ao redor desse seu marido dono de casa por 5 minutos. Não me dei ao trabalho de discutir. Ela nunca entenderia esse tipo de felicidade. Algo grande no horizonte? Perguntei, com um sorriso surgindo na minha voz. Nosso primeiro aniversário de casamento é no próximo mês. Quero comprar para ele algo realmente caro. Lilith murmurou antes que seu tom se tornasse astuto. Absoluto. Na verdade, sim, há algo. Uma recompensa de $1 milhão. Mas já foi reivindicada. Não me preocupei. Não há muitas pessoas que possam me superar em um contrato. Não confia em mim? Mas o que ela disse a seguir me fez estremecer de verdade. A pessoa que a reivindicou, disse, com a voz mais baixa, é Orbit. Orbit. Um nome que todo assassino conhecia. Uma lenda. Uma força insuperável. Não devia lealdade a nenhuma organização. Sua única lealdade era a execução perfeita das missões. Não importava quem fosse o alvo ou onde se escondesse. Um presidente. Um senhor da guerra. Outro assassino de elite. Orbit cumpria o trabalho dentro do prazo. Seu próprio nome tinha a recompensa mais alta na web obscura. Uma quantia tão astronômica que ninguém se atrevia a aceitar o contrato. Quando eu era mais jovem, era arrogante. Uma vez aceitei um contrato que Orbit já havia reivindicado. Acabei vendo de longe como a cabeça do meu alvo explodia com um tiro perfeito, realizado a 600 metros de distância. Nem sequer vi a sombra de Orbit. Mas agora as coisas eram diferentes. Eu era uma mulher casada. Tinha um doce e indefeso marido para sustentar. Decidi aceitá-lo. Pelo menos eu tentaria. Havia rumores de que ele tinha recusado um contrato de 5 milhões para eliminar um líder mercenário, dizendo que precisava se concentrar em sua família e reduzir as coisas difíceis. Ninguém acreditava. O consenso era que ele tinha ganhado tanto dinheiro que planejava uma aposentadoria gradual. Lilith começou a fofocar outra vez. Ouvi dizer que ele tem sangue britânico. Todos vocês, britânicos, são assim. Fechei bruscamente a unidade de comunicações. No Clube Styx, o maior cassino subterrâneo de Las Vegas. Eu estava atrás de uma mesa de blackjack. Meu rosto oculto por uma máscara branca. Imaculada. Vestida com um vestido preto justo. Distribuía cartas com movimentos fluidos e discretos. Todos aqui, desde os clientes até os funcionários, estavam mascarados. O grande trabalho que Lilith tinha me atribuído. O contrato de $1 milhão estava aqui. E ele também. O lendário assassino que todos temiam, Orbit. O alvo. Chamava-se Kavi, 38 anos, persa britânico. Cultivava a imagem de um cavalheiro refinado.
Mas na realidade era um monstro. Sob a fachada de investimentos médicos filantrópicos, Kavi financiava secretamente projetos de experimentação humana ilegal ao redor do mundo. Minha cliente era uma mãe cuja filha tinha sido sequestrada por ele. Quando um dos meus colegas conseguiu resgatá-la, a jovem tinha sofrido danos irreparáveis. Tinha perdido ambos os olhos e parte das pernas. Embora tenha conseguido voltar para casa, nunca pôde se recuperar do trauma do que viveu. A sua história terminou de forma trágica, deixando a sua mãe completamente devastada. Os eventos recentes tinham deixado Kavi paranoico. Agora estava sempre rodeado por uma equipe de guarda-costas. Mas aqui, dentro do Clube Styx, ninguém sem convite era admitido. Esta era a minha chance. Esperei pacientemente até que um Kavi mascarado se sentou à minha mesa. Meus dedos voavam, embaralhando e cortando o baralho com destreza. No arco perfeito das cartas, fiz a minha jogada. Um as, um rei. Aterrissaram perfeitamente na mão de Kavi. Depois de algumas rodadas, a pilha de fichas de Kavi tinha crescido consideravelmente. Recostou-se, esfregando o braço esquerdo com um murmúrio satisfeito. E estava relaxando. Mas os meus nervos ficavam cada vez mais tensos. Apesar de eu alimentar Kavi com boas cartas, um homem na mesa continuava ganhando. De fato, ganhava mais do que todos os outros juntos. Usava um terno de veludo preto perfeitamente entalhado e um broche de esmeralda na lapela. Brilhava com lampejos predadores sob a luz fraca. Não importava o quanto ganhasse. A sua atitude não mudava. Era uma estátua de calma, indiferente, empilhando as suas fichas com movimentos lentos e deliberados. Havia uma frieza nele. O desapego de um homem acostumado a ter o controle. Ele sabia que eu estava a fazer batota. Ele tinha de saber. Respirei fundo, preparando-me para a próxima mão. De repente, as luzes do cassino apagaram-se. Um momento depois, uma voz suave ressoou pelos altifalantes. Senhoras e senhores, bem-vindos ao baile da meia-noite do Clube Styx. Um único refletor dourado iluminou a pista de dança num lado do cassino. Começou a tocar jazz suave e a multidão começou a mover-se. Uma mão enluvada estendeu-se, outra, delicada, aceitou-a. Figuras mascaradas giravam e deslizavam, as suas silhuetas entrelaçando-se na bruma dourada. Apoiei-me na mesa de blackjack, os meus olhos fixos em Kavi, enquanto se dirigia para a pista de dança. A minha mão deslizou por uma abertura escondida no meu vestido. Os meus dedos tocando no cabo da minha faca. Eu tinha um plano. Atraí-lo para as sombras e acabar com a sua vida sem fazer barulho. Dei um passo em frente. E uma ponta metálica gelada cravou-se bruscamente no fundo das minhas costas. Não te mexas. A voz do homem era um sussurro baixo e frio. Totalmente desprovido de emoção. Cada nervo do meu corpo gritava. Mas mantive a minha expressão neutra. O STYX proíbe armas de fogo. Se disparares, também não sairás daqui com vida. Ah, é. Respondeu, num tom plano. Sente-te à vontade para verificar. A única pequena misericórdia era que o homem de fato não parecia querer provocar uma cena. Empurrou-me para a frente com a arma, guiando-me pelos corredores internos do clube. Cada funcionário por quem passávamos, desde croupiers até guardas de segurança, afastava-se e inclinava a cabeça com respeito. Ninguém questionou a arma na mão dele. Meu estômago afundou. Eu estava com sérios problemas. Caminhamos até o final de um longo corredor e entramos numa suíte privada. Impossivelmente luxuosa. Um lustre de cristal lançava uma luz fria e estéril do teto. Deixei uma croupier inconsciente e a escondi num armário sem que ninguém percebesse. Você tem talento, disse ele. Levantei as mãos em sinal de rendição. Se eu soubesse que você era o dono do STYX, teria lhe dado as mãos vencedoras. Ele me ignorou completamente. Respeito o talento. Então lhe darei a cortesia de saber por que está prestes a morrer. NYX. Minhas pupilas se contraíram. Ele sabia meu codinome. O dono do clube STYX era Orbit. Merda. Se eu soubesse que este era o território dele, jamais teria aceitado este trabalho. Mas eu não podia morrer aqui. Nathan me esperava. Nosso aniversário se aproximava. Forcei um sorriso. Estamos no mesmo negócio. Não podemos conversar? Antes que as palavras saíssem completamente da minha boca, saquei uma pistola em miniatura de um coldre escondido no meu vestido. Mas Orbit foi mais rápido. Um único chute certeiro fez minha arma voar.
Ele pegou um garfo de prata de uma mesa próxima e o lançou como uma adaga. Virei a cabeça para o lado. As pontas rasparam na minha bochecha, rasgando minha máscara branca e fazendo-a cair no chão. Meu rosto ficou exposto. A arma na mão dele, que apontava diretamente para minha testa, vacilou por uma fração de segundo. Bang! A bala passou zunindo perto do meu ouvido, estilhaçando uma taça de cristal no bar atrás de mim. Ele me olhou fixamente e depois respirou fundo, muito devagar. O tiro zuniu no meu ouvido, cortando o ar como uma lâmina de gelo. Um copo de cristal estourou atrás de mim e os fragmentos tilintaram no balcão como uma chuva de sinos quebrados. Orbit baixou a arma lentamente, sem tirar os olhos do meu rosto descoberto. Sua respiração era tão tranquila que quase parecia fingida. Então é você, disse finalmente, com uma voz que parecia ter esquecido como expressar emoção. Minhas pernas tremiam pela tensão, mas não recuei. Meus olhos buscaram os dele, escuros e fixos como aço enegrecido. Não piscava, não se movia. Tampouco atirava. Por que você não fez isso? Perguntei, a voz mais baixa que um sussurro. Não respondeu. Deu um passo para trás, guardando a pistola em sua jaqueta, perfeitamente ajustada. Seu terno preto de veludo absorvia a luz. Mas o broche de esmeralda em sua lapela ainda brilhava como um olho predador. Orbit era moreno, o crânio raspado com precisão militar. Mandíbula quadrada e sombra de barba de 3 dias. Sua presença era inabalável. Como se o mundo girasse mais devagar ao seu redor. Você tem 5 segundos para desaparecer. Nix. Sua voz foi suave, sem ira. Não me faça mudar de ideia. Não precisei de mais nada. Virei-me sem dizer uma palavra. Peguei minha máscara do chão e caminhei, rápida, mas sem correr, pelo corredor da suíte. Ninguém me deteve. Ninguém ousou me olhar. Assim que cruzei a porta de serviço traseira do Clube Styx, senti o ar morno do deserto roçar meu rosto. Lilith me esperava no Aston Martin preto. Seu olhar afiado pousou em mim assim que entrei no banco do passageiro. Você o viu? Perguntou sem rodeios. Assenti, ainda sem fôlego. E continua viva. Interessante. Não respondi. Não tinha respostas. Nem sequer sabia por que estava viva. Orbit não tinha reputação de piedade. Tudo isso estava errado. Errado demais. A viagem para casa foi em silêncio. Ao chegar, o apartamento estava escuro, exceto pela tênue luz quente do corredor. Deixei meus saltos na entrada e me aproximei furtivamente do quarto. Nathan dormia de bruços, uma perna fora das cobertas. O cabelo castanho claro, revolto contra o travesseiro. Respirava profundamente. Fiquei observando-o. Como podia alguém assim estar envolvido nisso? Ao amanhecer, acordei abruptamente. A cama estava vazia. Ouvi um som leve, como um estalo abafado. Levantei-me em silêncio. E foi então que notei que a porta do porão estava entreaberta. Meu coração deu um salto. Aquele porão sempre estava trancado à chave. Desci as escadas na ponta dos pés, prendendo a respiração. O que vi me parou bruscamente. O lugar não era um simples depósito. Não era nada parecido. Havia uma mesa de madeira com papéis organizados por data, fotos impressas, documentos carimbados. Um monitor Tor mostrava câmeras da casa. Da nossa casa. Inclusive do interior. Nathan estava de costas, com uma camiseta cinza ajustada ao corpo, magro mais definido. Seu cabelo ainda desordenado, mas sua postura era tensa, alerta. Virou-se ao ouvir meus passos. Querida, disse. Como se nada estivesse acontecendo. Não consegui dormir. Desci para organizar umas coisas velhas. Te assustei. Sorriu. Um sorriso. Calculado demais. Eu também sorri. Um pouco, menti. Mas se você está montando o seu próprio sistema de vigilância para me proteger, isso é doce. Nathan relaxou um pouco. Aproximou-se de mim e beijou minha testa. Suas mãos eram quentes, sua voz suave. Não deixarei que nada aconteça com você, Ania. Nunca. Mas minha mente já estava longe. Orbit havia poupado minha vida. Nathan tinha uma sala secreta de vigilância em casa. E o anel. O anel continuava pendurado no pescoço de Orbit. Nada se encaixava. Mas eu descobriria. Custe o que custar. Durante os dias seguintes, Nathan fingiu normalidade com uma devoção quase comovente.
Cozinhava, me abraçava por trás enquanto eu lavava a louça. Me falava de receitas novas. Com um sorriso que parecia sincero. Mas eu não conseguia esquecer aquela imagem. Seu corpo inclinado sobre uma mesa coberta de arquivos confidenciais. Monitorando cada canto da nossa casa. Ele me olhava com os mesmos olhos azuis claros de sempre, quentes, abertos. E eu já não podia confiar neles. Nessa noite. Enquanto ele dormia, revistei o porão a fundo. Sabia como me mover sem deixar rastro. Descobri pastas com codinomes. Fotos de pessoas que eu conhecia do circuito. Inclusive algumas que pensei que só Orbit poderia rastrear. Nathan não era simplesmente um marido desempregado. Tinha um histórico. E acesso. Na manhã seguinte, na cozinha. Ele se movia como se tudo estivesse bem. Tinha se barbeado, deixando seu rosto ainda mais jovem e limpo, quase angelical. Usava uma camisa branca com as mangas arregaçadas e jeans. E sua voz soava como sempre. Panquecas ou torradas, meu amor? Nada, obrigada, disse, quase sem me ouvir. Meu telefone vibrou. Um número desconhecido. Ocultei-o debaixo da mesa antes de abri-lo. Uma mensagem breve. Você tem perguntas? Eu também. Hoje, 20 horas. Sozinha, não tente me seguir. Sem assinatura. Mas não era necessário. O estilo era de Orbit. Nathan me olhou da cafeteira à espera. Tudo bem? Assenti. Menti. Naquela noite, fingi ter uma reunião de trabalho. Nathan apenas assentiu, sem fazer perguntas. Outro sinal. Dirigi até o ponto combinado. Um estacionamento vazio nos arredores da cidade. Havia apenas uma moto preta estacionada. Reluzente sob a luz fraca dos postes. Orbit me esperava ao lado dela. As mãos nos bolsos do casaco comprido. Usava calças escuras. Botas militares e o brilho de seu broche verde na lapela. Sua cabeça raspada refletia a luz com um halo apagado. A barba crescida endurecia ainda mais sua expressão. Não usava máscara desta vez. Chegou na hora, disse, sem emoção. Para que sirvo se não for para seguir ordens? Uma sombra cruzou seus lábios. Um sorriso? Queria te ver sem máscara. E você também sabia. Observei-o atentamente. Orbit tinha uns 30 e poucos anos, pele morena. Cicatrizes discretas na mandíbula e sob a orelha direita. Não era um homem bonito. Mas tinha uma intensidade impossível de ignorar. Por que me perdoou? Perguntei. Por que quero saber que relação você tem com ele? O ar congelou entre nós. Nada? Orbit assentiu lentamente. Deu um passo mais perto. Senti sua respiração na bochecha, controlada, mas presente. Seu marido não é um idiota inofensivo. Eu o conhecia há 8 anos. Na Turquia. Missões paralelas. Ele era bom. Muito bom. Demais. Para alguém que agora não consegue abrir uma lata de tomate sem sua ajuda. Meu estômago se contraiu. Orbit olhou-me com intensidade fria. Então, ou ele está a brincar contigo? Não respondi. Não conseguia. Não sabia. Orbit tirou algo do bolso. Uma corrente fina com um anel. Reconheces isto? A minha garganta fechou-se. Era o meu anel. O que dei ao Nathan no dia do nosso casamento. Como é que o tens? Orbit devolveu-mo sem mais nem menos. Não respondeu. Apenas sustentou o meu olhar. E então, sem aviso, deu mais um passo. Os nossos corpos quase se tocaram. A sua mão roçou na minha cintura. Como se procurasse uma arma. Ou talvez outra coisa. Não sabia se era uma ameaça ou um convite. Quando descobrires quem ele é realmente, liga-me. Entregou-me um segundo número, escrito à mão. Mas se não fores capaz, então afasta-te de tudo isto. Virou-se sem esperar resposta e subiu para a mota. O motor rugiu e em segundos desapareceu na escuridão. Fiquei ali, sozinha. Com o som do passado a repetir-se na minha cabeça, como um eco distante. Nessa noite, quando regressei à casa, o silêncio pareceu-me mais barulhento do que nunca. Nathan esperava-me no sofá. Vestido com a sua t-shirt azul marinho preferida e calças de pijama. O cabelo claro, um pouco despenteado, sem sapatos. Com uma chávena de chá fumegante entre as mãos. Os seus olhos procuraram-me assim que atravessei a porta. Reunião longa? Assenti. Deixei o casaco no cabide e avancei lentamente. Não sabia se queria abraçá-lo ou interrogá-lo. Mas quando seus braços se abriram, rendi-me.
Afundei-me no seu peito, como tantas vezes antes, respirando aquele aroma familiar de baunilha, suave e loção pós-barba. Abraçou-me com força e por um momento acreditei que tudo podia ser simples outra vez. Senti a tua falta, murmurou contra o meu cabelo. Eu também. Não sei se foi culpa ou medo, mas naquela noite beijei-o com fome, com um desejo desesperado de recuperar o controle de algo. Nathan respondeu sem vacilar, profundo, devoto. Seus lábios eram quentes. Suas mãos tremiam apenas. Ele me levantou com cuidado, como se tivesse medo de me quebrar, e me levou para o quarto. A forma como me olhava não era luxúria, era entrega. Como se eu fosse o centro do seu mundo. E isso me doía, porque no fundo já não sabia se o era. Acordei antes dele, envolta em seus braços. Vi seu rosto tranquilo ao dormir. Sua expressão relaxada. Mas mesmo nessa paz, algo em mim não se encaixava. À tarde, enquanto ele cozinhava frango ao curry, sua especialidade, revistei os bolsos de uma velha jaqueta dele. Encontrei um bilhete de trem com data de 1 mês atrás, para uma cidade onde ele jurou nunca ter estado. Guardei o papel. Naquela noite não lhe disse nada. Não podia. Mais tarde, quando me certifiquei de que Nathan dormia profundamente, levantei-me em silêncio e saí para a varanda. O ar noturno estava fresco e a cidade murmurava lá embaixo, como um oceano distante. Senti a presença antes de vê-lo. Orbita estava ali. Não perguntei como tinha entrado. Não trouxe armas, disse com voz baixa, quase entediada. Desta vez. Apoiou-se no corrimão sem me olhar. Usava uma camiseta justa preta e calças escuras. Sob a luz tênue, sua pele morena brilhava como bronze. Seus olhos, no entanto, continuavam sendo poços sem fundo. Não estás pronta para as respostas, acrescentou. Mas também não podes continuar me ignorando. Virei-me para ele. Por que me segues? Porque não quero te ver morta. E isso que significa? Silêncio. Então ele se aproximou. E embora não tenha me tocado, senti o calor do seu corpo. Seu cheiro era seco, como fumaça e couro limpo. Não tinha fragrância, mas tinha presença. Toda a sua energia estava contida, controlada. Mas sob a superfície, pulsava algo selvagem. Se ele te machucar, murmurou. Eu saberei. Ele não me machuca. Orbit levantou uma sobrancelha. Ainda. Houve um segundo em que nenhum falou. Apenas a tensão, como um fio invisível se esticando entre os dois. E sem pensar, eu o beijei. Ou talvez ele me beijou primeiro. Não foi suave. Foi urgente. Contido. Quase furioso. Como se ambos precisássemos confirmar que o outro era real. Foi um beijo breve. Sem ternura. Mas cheio de significado. Quando nos separamos, seus olhos estavam ainda mais escuros. Isso não muda nada, disse eu, com a respiração agitada, não. Mas também não negue. Orbit desapareceu pela escada de emergência. Sem olhar para trás. Fiquei sozinha na varanda, com os lábios ainda quentes e o coração dividido em dois. Aceitei o trabalho 2 dias depois. Embora soubesse que já não estava em condições ideais para trabalhar. Não era medo. Era distração. E no meu mundo, isso podia ser fatal. O nome de Kavi aparecia na minha agenda como um simples ponto vermelho. Nada mais. Nenhuma nota. Nenhum detalhe. Assim devia ser. Preparei tudo com cuidado, como sempre. Mas desta vez sentia algo diferente. Não urgência, mas peso. Como se cada passo me afastasse um pouco mais da vida que eu fingia levar. A operação foi limpa, rápida, silenciosa. Entrei e saí sem deixar rastro. Quando tudo terminou, afastei-me sem olhar para trás. Não pensei nele. Pensei na mãe que tinha me procurado. Na sua voz quebrada, na forma como apertava as mãos ao falar. E isso era suficiente. Orbita estava lá, observando de longe. Não o vi, mas o senti. Sempre havia uma forma de saber quando ele estava perto. Como uma pressão constante no ar. Mais tarde, já em movimento. Meu telefone vibrou uma única vez. Feito. Nada mais. Ao chegar em casa, Nathan estava na cozinha. Usava uma camisa clara, o cabelo penteado para trás. Arrumado demais para ser casual. Sorriu ao me ver, mas seus olhos me percorreram com atenção. Como se procurasse algo fora do lugar. Chegou tarde. Comentou com suavidade. O dia se complicou.
Ultimamente todos os seus dias se complicam. Não foi uma reprovação, foi uma observação. Me aproximei e o beijei na bochecha. Senti seu corpo tensar apenas um segundo antes de relaxar. Preparei uma massa para você, disse. Pensei que estaria cansada. Durante o jantar, me falou de coisas pequenas, um vizinho novo. Uma série que queria ver comigo, planos simples, simples demais. Eu assentia, sorria. Mas minha mente estava em outro lugar. Naquela noite, enquanto ele dormia, revistei sua mesa. Encontrei extratos bancários que não batiam. Transferências antigas. Contas fechadas com precisão cirúrgica. Nathan não estava desempregado. Só estava aposentado. No dia seguinte, Orbit voltou a aparecer. Desta vez não em casa. Me esperou em um café discreto. Sentado junto à janela, sem casaco. Com uma camisa escura que marcava seus ombros largos. Sua cabeça raspada fazia com que parecesse ainda mais severo. Quando me sentei na frente dele, levantou o olhar. Não deveria continuar trabalhando assim, disse. Você está comprometida emocionalmente. Agora você também é meu terapeuta. Não, sou alguém que sabe reconhecer quando o coração se torna uma arma. Me observou em silêncio por vários segundos. Ele está te vigiando, continuou. Não por ciúmes, por controle. Você não sabe disso. Eu sei porque eu fazia o mesmo. Meus dedos se fecharam ao redor da xícara. O que você quer de mim? Orbit inclinou a cabeça. Que não se destrua por alguém que nunca foi tão inocente quanto finge. Houve um momento estranho. Não de desejo imediato, mas de compreensão. Ele me via. Não como esposa. Não como assassina. Como algo intermediário. Quando se levantou para ir embora, sua mão roçou a minha. Foi um contato mínimo, mas suficiente. Tenha cuidado, Ania. Disse pela primeira vez usando meu nome real. O amor mal direcionado mata mais devagar, mas com mais certeza. Eu o vi se afastar e soube que ele tinha razão. O coração também podia ser uma arma. E o meu já estava carregado. Nunca gostei de coincidências. E, no entanto, desde que Orbit apareceu, minha vida parecia ser feita delas. O anel. As vigilâncias ocultas. As contas bancárias. Fantasmas. A forma como Nathan evitava certas perguntas como se fossem balas. Naquela manhã, fingi sair para correr. Me despedi dele com um beijo curto nos lábios e vestindo leggings esportivas. Sabia que ele não me seguiria. Nathan confiava em mim, ou fingia confiar. Voltei pela entrada dos fundos do prédio e entrei no porão sem fazer barulho. Desta vez eu estava preparada. Luvas finas, lanterna ultravioleta e uma memória portátil. Verifiquei o sistema de vigilância com precisão cirúrgica. O software não era amador. Alguém o tinha montado com experiência real em operações encobertas. Nathan não era um entusiasta da segurança doméstica. Era um profissional. Encontrei uma pasta digital encriptada sob um nome anódino. Receitas. Desencriptei-a com uma ferramenta que não devia ter, mas que guardava para emergências. Dentro havia documentos digitalizados. Passaportes com pseudônimos diferentes. Um deles fez-me prender a respiração. Elias Trent. O rosto na fotografia era o Nathan, um pouco mais jovem, sem barba. O cabelo mais curto. Mas era ele. No histórico anexo constava sua participação em missões internacionais, com uma unidade britânica que operava sem bandeira visível. Datas que coincidiam com os primeiros anos em que a Orbit ganhou notoriedade. Desliguei o ecrã abruptamente. Não sabia se gritava ou ria. Ele tinha mentido desde o início. Não só sobre o seu trabalho, sobre a sua identidade. Nessa noite custou-me olhar para ele nos olhos. Mas é filo. Quem eras antes de me conheceres? O Nathan levantou os olhos do seu livro. O seu cabelo loiro acinzentado caía suavemente sobre a testa. Estava descalço, com calças de estar por casa. Recostado no sofá. A que te referes? Tinhas outro nome. Vi-o congelar apenas por uma fração de segundo. Depois sorriu, como se tratasse de um jogo. Estás a escrever um romance de espiões. Talvez. Levantou-se e aproximou-se. Rodeou-me a cintura com os braços. O que mais queres saber? Queria saber tudo. Queria arrancar-lhe as verdades com as unhas. Mas apenas disse, amas-me. Mais do que consigo explicar. A sinceridade na sua voz era brutal. Destruía-me, apoiei-me no seu peito. E menti com a mesma naturalidade com que respirava. Eu também. Nessa mesma noite, liguei para a Orbit.
Encontramo-nos num parque deserto. Ele estava de pé junto a uma escultura moderna, de costas, como se fizesse parte da paisagem. Sua silhueta era imponente, mesmo sob a bruma da madrugada. Quando se virou, sua expressão era neutra. Mas seus olhos estavam alertas. Diga-me que você estava enganado. O nome dele é Elias Trent. Orbit baixou o olhar por apenas um segundo. Depois assentiu. Eu sabia. O que aconteceu entre vocês? Orbit cruzou os braços. Missão compartilhada em Ankara. Ele devia me dar cobertura, mas desapareceu antes do fim. Eu quase morri. E você acha que foi intencional? Não acho. Eu sei. O silêncio nos cobriu como um manto gelado. Mas, eu disse, com voz apagada. Se ele mentiu para mim desde o início, por que nunca me fez mal? Orbit se aproximou. Sua voz foi mais baixa do que nunca. Porque às vezes o amor não nos torna fracos. Nos torna cegos. Ele levantou a mão e roçou minha bochecha com o dorso dos dedos. Foi um gesto breve, quase acidental. Mas me deixou sem fôlego. Se ele alguma vez te ferir, disse, não terá que me dizer nada. E se não me ferir? Então terá que decidir quem você quer mais. Me olhou pela última vez e desapareceu na névoa do parque. Eu fiquei lá, com um nome falso gravado na mente e um amor verdadeiro, que já não sabia se era real. Às vezes, a única forma de descobrir a verdade é colocá-la frente a si mesma. Passava dias remoendo uma ideia absurda, perigosa, inevitável. Se Orbit afirmava que Nathan o havia traído, e Nathan negava sequer conhecê-los, então só havia uma opção, confrontá-los. Planejei como uma missão, neutra, calculada. Em um velho galpão abandonado nos arredores da cidade. Um lugar onde os sons se engoliam a si mesmos e as luzes não chegavam de todo. Orbit aceitou sem fazer perguntas. Nathan demorou mais a aceitar, mas fê-lo. Talvez porque, no fundo, também precisava de saber. Quando chegamos, o Nathan estava sério. Vestido com uma camisa escura, arregaçada até aos cotovelos. O cabelo ligeiramente úmido. Como se tivesse se preparado para um encontro. Parecia mais alto nessa noite, mais contido. Orbit já estava lá, de pé, em silêncio. Sob uma lâmpada industrial suspensa. O momento em que se viram foi brutal. Não disseram uma palavra no início. Apenas se olharam. Nathan franziu o sobrolho. Orbit manteve a calma. Então era verdade. Disse Nathan quase inaudível. Ainda estás vivo. Orbit não respondeu. Limitou-se a dar um passo à frente. As botas ressoando no betão. Deixei-te para trás, continuou Nathan. Mas não para te matar. Tu sabes. Não sei, respondeu Orbit com frieza. Só sei que estive enterrado vivo durante 3 dias e ninguém me veio procurar. A minha garganta fechou-se. Nathan baixou o olhar um segundo. Depois levantou-o de novo, e a sua voz mudou. Juro-te, pelo que mais amo, que o que fiz foi para proteger alguém. Orbit semicerrou os olhos. A quem? A ela. O ar tornou-se mais denso. A Ania. Perguntou Orbit, quase como se a palavra lhe queimasse na boca. A NYX. A mulher que amo, sem importar o nome. Dei um passo entre os dois. As minhas mãos tremiam. Já chega. Ambos olharam para mim. 2 homens completamente diferentes. Orbit, sombrio, moreno. Com aquele olhar tenso, como uma espingarda carregada. Nathan, mais claro, magro. Com o rosto contido. Mas quebrando por dentro. Não posso viver dividida. Eu disse. Preciso entender. Não vou escolher entre 2 verdades que se contradizem. Se um de vocês mente, que seja aqui. Orbit baixou a arma que nem sequer tinha levantado. Nathan olhou para ela. Depois para mim. Você realmente acha que eu ainda mentiria para você? Não sei. Respondi com sinceridade. Então aconteceu algo inesperado. Nathan deu um passo para trás. Baixou a cabeça. Se ela precisa que eu me ajoelhe para provar que não vou machucá-la, eu farei. Nathan. Sussurrei. E se ela precisa que eu perca? Acrescentou olhando para Orbit. Também o farei. Se isso a salva. Orbit deu um passo lento em direção a ele. Não com agressão. Com respeito. Observou de cima a baixo. Não esperava que você dissesse isso. Eu também não, respondeu Nathan. Com um sorriso triste. Nenhum dos 2 levantou a voz. Nenhum levantou uma arma.
E, no entanto, a tensão era insuportável. Saímos do galpão em silêncio. Orbit se adiantou, e quando parei ao lado de sua moto, não disse nada. Apenas me olhou. Aquela noite dormi com ele. Não foi um impulso. Não foi vingança. Foi necessidade. Uma que vinha crescendo dentro de mim há muito tempo. Orbit não foi suave. Não pediu permissão. Mas também não tomou nada que eu não oferecesse. Foi uma linguagem sem palavras. Cheio de cicatrizes e desejo acumulado. Ao amanhecer, ele já não estava. No travesseiro, havia um pequeno papel escrito à mão. Às vezes, perder é a forma mais silenciosa de proteger. E em meu coração, havia espaço para ambos. 2 dias depois, o Natan me propôs um fim de semana fora da cidade. Nada complicado, disse ele. Só você e eu. Sem telefones, sem agendas, sem mistérios. Soava como uma escapada romântica. Ou como um exame final. Aceitei. Viajamos para um pequeno hotel rural. Daqueles com cabanas de madeira cercadas por árvores altas e lagos tranquilos. O Natan dirigia com uma mão no volante e a outra entrelaçada na minha. Sua voz era leve. Falava de coisas pequenas. Como se tentasse se agarrar a uma vida que já se desfazia. Mas naquela cabana, longe do mundo, algo em mim amoleceu. Na primeira noite, cozinhamos juntos. O Natan cortava legumes com aquele jeito desajeitado e encantador dele, rindo de si mesmo. Seu cabelo loiro claro se iluminava com a luz da cozinha. E cada vez que se inclinava para me beijar, seu calor era inegável. Depois do jantar, saímos para a varanda com 2 taças de vinho. Você parece mais tranquila aqui, me disse. Mas você. E como eu sou? O Natan me olhou como se buscasse algo por trás dos meus olhos. Alguém que tenta proteger tudo. Mesmo quando se quebra por dentro. Ficamos em silêncio. Ele me cobriu com uma manta e eu me apoiei no ombro dele. Por um momento, não éramos assassinos, nem fugitivos. Nem esposos com identidades ocultas. Éramos apenas pessoas. Naquela noite ele fez amor comigo com uma ternura que doía. Não houve urgência. Não houve dúvida. Apenas o ritmo lento de 2 corpos que se conhecem, que sentem falta um do outro. Mesmo estando juntos. Em suas carícias havia devoção, mas também medo. Como se soubesse que estava me perdendo. Embora não o dissesse. Quando amanheceu, ainda dormia. Observei seu rosto relaxado. Seu peito no subindo e descendo suavemente. Estava lindo. E perdido. Como eu. Levantei-me em silêncio. Com a necessidade de ar fresco. Caminhei até o lago. Com o telefone escondido no bolso do meu casaco hesitei. Mas finalmente, escrevi. O estranho é que não quero deixá-lo. Nem a ti. Orbit respondeu minutos depois. Então, não o faças. Mas não te iludas. Guardei o telefone. Voltei para a cabana e encontrei o Natan acordado, a preparar café. Com a mesma rotina cuidadosa de sempre. Ele sorriu para mim. Dormiste bem? Sim, menti. Aproximei-me e abracei-o pelas costas. Senti como ele relaxava, como a sua respiração se acalmava. Beijei-o na nuca. E nesse beijo soube algo com certeza. Não era mentira. Eu amava-o. Talvez não da forma perfeita ou limpa. Talvez não, como se espera. Amar. Mas era amor, e isso complicava tudo. Não ouvi a Lilith até que já era demasiado tarde. E estava na cozinha. A preparar uma chávena de chá para o Natan. Era cedo. O sol mal entrava pelas janelas. E ele ainda dormia no sofá. Envolto na sua manta cinzenta. O rosto tranquilo. O cabelo despenteado, como uma criança. Depois de um longo sono. O meu telefone vibrou sobre a bancada. Entra no carro. Agora. Não me faças entrar para te buscar. Suspirei. Lilith. Vesti-me sem fazer barulho e saí para a rua. O carro dela, um sedã preto sem matrículas visíveis. Estava estacionado a meio quarteirão. Entrei sem dizer nada. Ela olhou-me de soslaio. Os óculos de sol a esconder os seus olhos. Mas não o seu tom sarcástico. Cabana bonita. Também tricotaram juntos? Não respondi. Lilith bufou. Sabe quantas regras está quebrando? Quanta gente está em perigo pelo seu pequeno drama conjugal? Ele não é uma ameaça, eu disse. Não. Então me explique isso. Tirou uma pasta do banco de trás. Jogou-a no meu colo. Fotos. Recibos. Gravações de voz. Transcrições. Tem vigiado ele? Eu. Soltou uma risada seca.
Anya, sou sua sombra. Não sou estúpida. Sei o que está fazendo com Orbit. E com seu marido. Você está se destruindo por dentro. Apoiei a testa na janela. Não posso escolher. Não quero fazer isso. Então, pelo menos, não arraste todos com você. O silêncio se fez longo. Finalmente, Lilith falou mais baixo. Orbit e Nathan não podem coexistir. Você sabe, não sabe? Um deles vai quebrar. E você estará no meio. Não quero perdê-los. Já está perdendo eles. A conversa ficou pairando no ar. Quando voltei para casa, Nathan já estava acordado, preparando ovos mexidos na cozinha. Vestia uma camiseta clara, justa ao seu torso magro. E seu sorriso era suave, mas triste. Tudo bem. Tive que sair um momento. Me estendeu uma xícara de café. Seus dedos roçando os meus. Seus olhos se cravaram nos meus. Onde você esteve realmente? Não respondi. Não menti. Apenas olhei. Ele assentiu, muito devagar. Orbit, não é? Engoli em seco. Como você sabe? Por que parou de me beijar de olhos fechados? O mundo pareceu parar. Nathan deixou a xícara na mesa com cuidado. Ele se aproximou. Não sou bobo, Anya. E não sou fraco. Só te amava o suficiente para não perguntar. Mas já não posso ignorar isso. O que você vai fazer? Vou falar com ele. Você não pode. Posso, disse com firmeza. E farei isso. Olhei para ele. Seu rosto parecia mais adulto do que nunca. Mais completo. O Nathan, que fingia ser apenas uma sombra, revelava-se de repente real. Nessa mesma noite, Orbit me contatou. Nos vemos. Estou pronto para falar com ele. Tudo mudava. E eu já não tinha controle sobre nada. Aconteceu em um lugar neutro. Nem escondido nem público. Uma velha estufa abandonada nos arredores da cidade. Coberta por trepadeiras mortas e vidros quebrados. Lilith encarregou-se de assegurar o perímetro. Orbit escolheu o local. Nathan aceitou sem pestanejar. Eu fui a primeira a chegar. Caminhei entre as sombras do que uma vez foi um jardim brilhante. O ar cheirava a terra úmida e coisas esquecidas. Apoiei-me contra uma coluna e esperei. Não demoraram. Nathan entrou primeiro, com passos firmes. Sem desviar o olhar. Usava uma camisa preta. Os botões superiores abertos. Seu cabelo claro estava penteado para trás. E seu rosto tinha aquela calma tensa que eu aprenderá a ler. Não era serenidade, era decisão. Orbit chegou minutos depois. Calças escuras, camiseta cinza. A mandíbula cerrada, os olhos como lâminas sem fio. Caminhou sem pressa, como se toda a estufa lhe pertencesse. Colocaram-se a poucos metros um do outro. Eu não disse nada. Nunca te odiei, disse Orbit, sem rodeios. Nathan assentiu. Mas também não me perdoou. Por que me deixou enterrado em uma cela sem saída? Por que você desapareceu? Por que você me tirou tudo? Eu também perdi algo, respondeu Nathan. Não fui embora por covardia. Fui embora porque era a única maneira de ela viver. Ela nem sequer te conhecia, retrucou Orbit. Mas eu estava procurando por ela. Nathan baixou a voz. Mesmo então. O silêncio caiu como um golpe. Eu olhava para eles, sentindo que algo em mim se quebrava. Vocês realmente acham que isso se trata apenas de mim? Ambos olharam para mim. Tentei escolher, continuei. Mas não consigo. Porque amo os dois. Não da mesma forma nem com a mesma história. Mas é real. Nathan baixou o olhar. Orbit não piscou. Você a vê como que ela é, disse Orbit apontando com a cabeça. Uma esposa. Uma vida para cuidar. Há algo a perder. E você a vê como que teme ser, respondeu Nathan. Uma assassina. Uma sombra. Algo que ninguém toca sem se queimar. Eu dei um passo para trás. As palavras eram facas. Mas ambos esquecem uma coisa. Eu disse, eu já não sou apenas uma. Não posso ser partida em duas. Não precisa ser. Disse Orbit. O quê? Perguntou Nathan, desconcertado. Orbit virou-se para ele. Não estou aqui para brigar. Se você a ama, como diz, não precisa ganhá-la, apenas segurá-la. Mesmo que ela não seja só sua. Nathan demorou a responder. Seus olhos buscaram os meus. É isso que você quer? Engoli em seco. Quero poder respirar. Com os dois.
Silêncio. Orbit deu um passo para trás. Assentiu. Então isso não é uma rendição. É uma trégua. Estendeu a mão. Nathan hesitou. E então a pegou. Não houve aplausos. Não houve alívio imediato. Mas foi real. Ao sair, Orbit me deteve por um momento a sós. Não há volta depois disso, murmurou ele. Eu sei. Você também vai ter que nos segurar. Estou disposta. Ele se inclinou levemente. Um beijo leve. Não nos lábios. Na bochecha. Nathan nos esperou no carro. E pela primeira vez, ninguém correu. A casa ficava na costa, longe de tudo. Não figurava em nenhum mapa. Orbit a tinha comprado há anos sob outro nome. Às vezes, quando precisava desaparecer, vinha aqui. Desta vez, veio comigo. E Nathan. Passaram-se semanas desde o acordo. Nenhum de nós falou muito a respeito. Não havia palavras para algo assim. Não havia manual. Apenas essa verdade silenciosa que nós três compartilhávamos como uma bomba não detonada. A casa era de madeira clara, tetos altos. Janelas abertas para o mar. O som das ondas entrava por toda parte. Era impossível escapar dele, e também não queríamos. Pelas manhãs, Orbit saía para correr na praia. Camiseta preta. Calças justas, a cabeça raspada. Brilhando sob o sol. Seu corpo moreno se recortava contra a areia com uma precisão quase militar. Sempre voltava suado, silencioso. Com um olhar que só se suavizava quando me encontrava na cozinha. Nathan, por outro lado, preparava o café da manhã. Ele gostava da rotina. Me acordava com cheiro de café, pão torrado e a música baixa de algum velho disco de jazz. Seu cabelo claro, sempre um pouco bagunçado, seus olhos suaves. Ainda cheios de perguntas que nunca formulava. Eu me movia entre os dois como um segredo compartilhado. Não havia cenas. Não havia ciúmes. À noite, às vezes, Orbit segurava minha mão no terraço, enquanto olhávamos para o mar. Outras vezes era Nathan quem lia para mim em voz baixa. Deitado na cama, sua voz morna. Como um sussurro de lar. Na noite do nosso aniversário, me arrumei sozinha. Um vestido branco, simples, sem enfeites. Caminhei descalça pelo corredor até a sala de jantar. Orbit já estava lá, com uma camisa cinza escura. Os braços cruzados. Nathan chegou segundos depois, com um casaco claro e uma garrafa de vinho. Jantamos em silêncio, sorrindo. Vivíamos no limiar do impossível. Mas juntos. Naquela noite, nenhum dos dois foi o primeiro a me levar para a cama. Fui eu. Beijei os dois. Um com fogo, o outro com ternura. Sussurrei que os amava. E os dois acreditaram em mim. O quarto tornou-se um espaço sem nomes, sem hierarquias. Não se tratava de posse, nem de culpa. Apenas de um equilíbrio selvagem que aprendemos a sustentar. Ao amanhecer, Orbit dormia de barriga para cima. O peito subindo e descendo lentamente. Seu rosto sereno. Nathan estava abraçado a mim. A cabeça no meu ombro. Murmurando palavras durante o sono. Levantei-me sem acordá-los e sentei-me na varanda, de frente para o mar. Peguei um pequeno caderno e escrevi. Disseram-me que eu teria que escolher entre dois homens. Um me ensinou a matar, o outro a mentir. Muito bem, mas nenhum me ensinou o que fazer com o amor. Ainda assim, eu escolhi. Escolhi não perder nenhum deles. Fechei o caderno. O sol subia no horizonte, lento. Como se também duvidasse do que éramos. Mas lá estávamos nós. E isso bastava. Se você assistiu até o último segundo dessa história e quer continuar acompanhando o canal História Rex, se inscreva para mais vídeo do canal História Rex. Muito obrigado a todas as estrelas do canal.